Meu nome é Aidan. Bom dia a todos os nossos irmãos da live também. Tem alguém aqui pela primeira vez? Está vindo? Primeiramente, agradecer vocês, né? Já está bom início de semana, a gente já poder estar ouvindo a palavra do nosso mestre amado, né? E poder, no decorrer da semana, estar vivenciando essa palavra. Então, eu pedi para vocês, se tiver alguém com o celular, que desligue o celular, né? Que é importante, né? Lembrando também que o silêncio já é uma prece. E a partir dos momentos que vocês adentram essa casa, vocês já estão sendo assistidos pela assistência espiritual fraterna, né? O que é importante também é a gente lembrar também que a palestra é um ponto muito importante do tratamento, né? Que vocês venham buscar aqui na casa, né? E a gente também, outra coisa que a gente ressalta, que a nossa instituição é uma instituição fraterna de amor e de caridade. Então a gente sobrevive também com doações, né? Então assim, o que vocês puderem estar doando, de repente vocês pensam assim, só um pacotinho de açúcar, é muito bem-vindo, de repente algum alimento que está faltando na cesta básica. Ou se tiver assim, algum utensílio em casa, né? Que esteja em bom uso também, pode ser doado, trazido, tá bom? E também, se puder dar alguma importância, porque a gente tem que pagar o aluguel, né? A água, a luz, aí tudo é direcionado para esses fins, né? E também é importante também, se vocês trouxerem a água, né? Para fluidificar aqui durante o período de palestra, né? Já está recebendo todos os frutos, né, onde são colocados os remédios necessários a cada um necessite, né? E também temos também a caixinha para vocês colocarem um nome de intenções de vibrações e agradecimentos, né? E a caixinha ali fora também. E o Evangelho no Lar também é muito importante. Por que a gente fala sempre da importância do Evangelho no Lar? É onde vocês vão estar também fortalecendo o domicílio de vocês, né? Até como a irmã Denise coloca aqui. A gente tranca a nossa casa, então a gente está fechando a parte física, mas é importante a gente cuidar do nosso lado espiritual, né? Onde a gente sabe que também tem os nossos irmãos menos favorecidos, né? Que podem adentrar a casa, aí desequilibrar o lar. Então, a gente fazendo o Evangelho, vocês escolhem um dia, um horário na semana, né? De repente, vocês podem falar assim, eu não consigo fazer. A gente tem aqui um roteirinho que explica como se faz o Evangelho. Ou então, vocês podem pedir orientação de qualquer um de nós trabalhadores também para estar realizando o Evangelho. De repente, não consegue? Pode estar ligando, que a gente faz uma chamada também, tá bom? Para que tenha esse fortalecimento. Que a gente fala é a nossa nutrição espiritual que a gente vem buscar, né? E nós temos também aqui ao lado, não sei se vocês viram, tem um quadro que tem uma rifa, que é R$10 essa rifa desse quadro também, que também é revertido para as doações da nossa casa, né? Aí é direcionado. E acho que não tem mais nada. Tem as doações para o bazar funciona no decorrer da semana, a partir de 1h30 da tarde, né? E nós temos também os tratamentos na casa, que é de segunda, quinta, sexta. Terça, domingo, terça, quinta, sexta e domingo, né? Nas terças e quintas é o horário das 20 horas, né? E também tem as lives também nesse horário. Quem não puder estar vendo presencialmente pode estar acessando no Facebook, a página da nossa casa. Sexta-feira, às 14 horas, que ocorre também o tratamento, né? E aos domingos tem 2 horários, das 9 às 10h30 da manhã. E no horário das 10h30 é transmitido a live. Se ninguém puder estar vindo, pode estar assistindo no decorrer da semana. Aos sábados, a gente também tem o trabalho com as crianças, que é a evangelização infantil, que começa às 8h30 da manhã. Então, se vocês tiverem criança, parentes ou de vizinhos, pode estar trazendo os pequenos aqui, para eles já estar recebendo, né, na cidade tem os ensinamentos do nosso amado mestre. Tá bom? Acho que é só isso.
Então a gente pede que nesse momento, né, vamos estar fechando nossos olhos, procurando serenar os nossos corações, com o amor do nosso Pai amado, nosso Mestre Jesus. E que nós possamos, ó Pai eterno, estarmos sendo assistidos e possamos levar esse amor, tudo que viemos buscar nessa manhã de hoje. E que estejamos, ó Pai, com nossos corações, com nossas mentes abertas, para receber, conforme o nosso merecimento e o nosso esforço, ó Pai eterno. Que possamos retornar aos nossos lares bem melhores de quando chegamos aqui. E com com o alimento e com o estudo dessa palestra que vai ser provida na manhã de hoje, que possamos levar também aos nossos amigos, nossos familiares, esse amor que estamos recebendo nessa casa de hoje. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus, que vocês tenham um ótimo tratamento e uma ótima semana. Graças a Deus e a Jesus, e com o coração cheio de gratidão e muito amor, vamos nos envolver no nosso irmão Décio, que irá fazer a palestra na manhã de hoje. Gratidão. Bom dia a todos, por estarem aqui no final do feriado, que chegamos logo cedo, né? A gente agradece a presença de vocês. Se não fosse vocês, nós também não estaríamos aqui. Então, a palestra de hoje, como nós estamos seguindo o livro Vinha de Luz, é do capítulo 152, já está quase no finzinho do livro, porque são 180 capítulos, estamos 152. E como todo texto do Emmanuel começa com um trecho do Evangelho, tá? Esse Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34. Eu não falei bom dia para o pessoal da live. Bom dia, gente. Desculpa a ignorância aí. Quem não pegou a aguinha para fluidificar, pode pegar, dá tempo. Então são palavras de Jesus, que está no capítulo 6 de Mateus, do versículo 25 ao 34. E Jesus nos traz o seguinte: portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Então, já viram que esse texto é um prato cheio para quem não gosta de trabalhar. Mas depois vamos explicar bem isso aí. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? As aves do céu, eles semeiam, eles trabalham. Assim, através das frutinhas que eles comem, né? Então eles vai lá, faz um cocôzinho deles no meio do mato, cai lá, pronto. Então, isso serve de lição para nós, não nos assentarmos. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Então, quando nós nos preocupamos com os nossos afazeres, nos estressamos com isso, nós conseguimos fazer o nosso dia ter 25 horas? Ninguém consegue. Então, nos estressarmos, ficarmos ansiosos com o nosso dia a dia, não vai resolver. Isso só vai nos prejudicar. Bom? Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Salomão foi um rei israelita, filho de Davi, e
ele foi um dos mais sábios, mais ricos e famosos reis de Israel. Tá? Então Jesus aqui menciona ele, que mesmo ele sendo rico, não se preocupava com o que vestir, com o que comer. Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo. Não vestirá muito mais a vocês, homens de pouca fé? Então, o que Jesus quis dizer? Que Deus não nos ampara. Se Ele ampara uma florzinha do campo, uma ave, Ele vai deixar nós desamparados? De jeito nenhum. Deus nunca nos ampara. Nós esquecemos dele, mas Ele nunca esquece de nós. Portanto, não se preocupem, dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Não devemos nos preocupar com isso, porque, como eu já disse, Deus está nos amparando. Nós temos que fazer a nossa parte. Pois os pagãos são aqueles, né? Muita gente sabe, aqueles que não são batizados, que não acreditam em Deus, que não têm uma religião definida, né? É quem corre atrás dessas coisas. Então, quem não acredita em Deus, que está, como se diz, no mundão, é que corre atrás das coisas materiais, sem lembrar de Deus. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Portanto, Deus sabe que nós precisamos comer, que nós precisamos vestir. Então, não devemos nos preocupar com isso. Devemos sim nos unirmos a Ele em pensamento e em oração. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então ele diz aqui, Jesus diz aqui: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Quem de nós, ao acordar, ao abrir o olho de manhã, agradece a Deus? Muito pouca gente, muito pouco. Né? Que abriram o olho, os olhos, agradecer pela saúde, né? Pelo trabalho, pela força física que tem, pela condição. Geralmente o pessoal acorda de manhã já reclamando. Tem que trabalhar, tem que pegar um ônibus lotado, eu dormi mal, sabe? E não é por aí. Por quê? Como diz aqui, você lembrando de Deus, Ele vai estar sempre te amparando. As demais coisas da vida, Ele vai te ajudar. Mas desde que você lembre dele. E eu digo, fazer uma oração durante o dia, não precisa ser aquela oração, né? Você lembrar de Deus, agradecer, falar: Pai, obrigado por esse prato de comida, obrigado pela minha marmita. Isso é uma oração. Tá? Você está lembrando dele. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará a sua própria preocupação. Basta cada dia o seu próprio mal. Então não devemos nos preocupar com nossos problemas de amanhã, depois de amanhã, da semana que vem. Devemos nos preocupar com os nossos problemas do dia. Em primeiro lugar, agradecendo a Deus, lembrando dele, e procurarmos resolver o nosso problema do dia. Porque o amanhã terá outros problemas. Como diz aqui, basta cada dia o seu próprio mal. O seu próprio mal são os problemas de amanhã. Né? E outro, a gente não sabe se amanhã nós estaremos aqui. Então, devemos nos preocupar com o nosso dia, com o que estamos vivendo hoje e agora. E essas palavras de Jesus, para quem é assim, preguiçoso, ocioso, não gosta de trabalhar, é um prato cheio. Olha lá, Jesus falou: se eu não fizer nada na vida,
Ele vai me aparar. Então, mas não pense vocês que você vai ficar lá deitado no sofá o dia inteiro e as coisas vão cair no seu colo. Não é assim. Vocês vão ter que se esforçar. Vocês vão ter que trabalhar. Então aqui tem a explicação, né? Seria esta mensagem um incentivo à ociosidade, à preguiça, a deixar o trabalho de lado, porque Deus nos provê o que precisamos? Não. Jesus nunca incentivou a ociosidade, a preguiça. Jesus sempre incentivou o trabalho. O Espiritismo ensina e demonstra que não devemos tomar textos do Evangelho de forma isolada. Então, o Evangelho não é para ser lido um pequeno trecho e você achar que tem que seguir aquilo. Por isso, a doutrina espírita nos ensina uma fé raciocinada. Da mesma forma, não devemos interpretar tudo o que Jesus disse ao pé da letra, porque Jesus falava em parábolas, porque o povo da época não entendia, então tinha que ser contado. Parábolas são historinhas, e ele trazia essas historinhas. Então a pessoa pega um trecho, 2, 3 versículos de uma parábola de Jesus, e acha que tem que seguir aquilo ao pé da letra. Que nem diz aqui. Né? Não nos preocupemos com o trabalho. Aí o ocioso vai usar isso a seu favor. Fala, não, mas Deus falou que eu não precisava trabalhar, que eu ia ficar de boa e tudo ia ser provido por Ele. Não é assim. Então ensinamos na doutrina a fé raciocinada. Você deve ler uma parábola completa, analisar, estudar, pesquisar essa parábola. Tem várias explicações da mesma parábola. O que fazemos? Com a fé raciocinada, podemos interpretar o que Jesus trouxe aqui para nós. As aves do céu não plantam, e os lírios do campo não tecem, porque não têm meios para isso. Então a providência divina dispõe o necessário para eles, para que usem da forma que foram capacitados para usar. É importante notar que Deus provê o necessário, mas tanto as aves como os lírios têm que buscar o que precisam, cada um com suas habilidades, todos com os mecanismos que Deus lhe deu. Então as aves, para sobreviver, ela tem que voar para as árvores, comer inseto, comer frutinha. Né? Os lírios, eles nascem no chão. E as raízes vão buscar água, buscar os nutrientes que ele precisa. Então ele também está trabalhando. Ele busca o sol, qualquer planta busca o sol. Quantas plantinhas nascem tortas para o lado do sol, porque ela precisa do sol para sobreviver. O que ela está fazendo? Ela está trabalhando. Deus proveio o alimento dela, a água, o nutriente, o sol, mas ela tem que buscar. Então essa de que não fazer nada e Deus vai te sustentar, está fora. Em outras palavras, as aves e os lírios trabalham, fazem sua parte dentro de suas possibilidades. O homem, portanto, também deve trabalhar. Pois ele está num estágio evolutivo mais adiantado que as aves e as plantas. Pois nós andamos, nos comunicamos, pensamos, né? Então somos mais evoluídos do que as aves. Tendo muito mais capacidade e responsabilidade para produzir o que precisa e para alimentar e vestir o seu corpo. Então temos a responsabilidade de andarmos atrás do serviço. Mesmo aquele que está desempregado, ele está trabalhando. Quando ele sai para procurar um emprego,
mandar um currículo, ele está trabalhando. Né? E Deus vai ajudar. A gente nunca deve desanimar, principalmente o pessoal que fica desempregado. Estou desanimado porque está difícil. Não desanima, porque uma hora Deus vai te dar um proveito. Às vezes você não tem que ir trabalhar de empregado. Às vezes ele dá uma luz para você vender uma coisa na rua, para fazer uma costura, fazer um bordado. Né? Deus dá essa luz para todo mundo. E aí, nesse trecho, eu vou ler de novo. Ele está num estágio evolutivo, que somos nós, mais adiantado que as aves e as plantas, tendo muito mais capacidade e responsabilidade para produzir o que precisa para alimentar e vestir seu corpo. E é o que eu disse sobre a fé raciocinada. Aí você une uma parábola na outra, que Jesus disse o seguinte: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Nós temos a inteligência, temos a força física para ir buscar os nossos trabalhos. Né? Então Deus vai cobrar muito mais de nós. Por isso Ele quer que nos unimos em pensamento com Ele. Esse trecho da Bíblia está em Lucas, versículo 12, capítulo 48. A providência nos dá todos os recursos que precisamos para a nossa existência e evolução. Mas Deus quer que façamos nossa parte, que sejamos ativos. É o que eu falei. Temos que ir procurar, temos que ir andar, sermos ativos. Não ficar esperando tudo cair do céu sentado, achando que sua vida vai melhorar. Jesus também pede, nessa passagem evangélica, que buscamos o reino de Deus em primeiro lugar. É o que eu já falei. Primeiro de tudo, temos que agradecer a Ele. Depois pedirmos, principalmente de manhã quando acordamos, que Ele estará conosco durante todo o dia. Jesus enfatiza a maior importância dos valores espirituais em relação aos materiais, porque os espirituais têm muito mais valor do que os valores materiais. O espiritual, o que você conseguiu evoluir, o que você conseguiu aprender aqui espiritualmente, você vai levar o plano espiritual. Agora, os bens materiais, por maior que seja o caixão que você tenha, você não vai conseguir levar a sua casa, você não vai conseguir levar o seu carro, os bens materiais, o dinheiro do seu banco vai ficar aqui para a sua família brigar por ele. Você não vai conseguir levar. Então vamos procurar evoluir espiritualmente, porque esse a gente vai conseguir levar. As coisas materiais serão acrescentadas pela providência divina, mas precisamos buscá-las através do trabalho. Em seguida, Jesus nos recomenda que não nos preocupemos com o dia de amanhã. Ele não quer dizer que não pensemos no futuro, mesmo porque seus ensinamentos sempre falaram da vida futura, no mundo espiritual, onde devemos juntar nossos tesouros. Então, nessa passagem do Evangelho, ele não diz que nós não devemos nos preocupar com o nosso futuro. Devemos nos preocupar com o nosso futuro espiritual, que é o que eu falei para você. Que a gente conseguir evoluir aqui, é o que nós vamos levar. É isso que Jesus sempre ensinou. Nós temos que nos melhorar para podermos levar o que conseguimos aqui na espiritualidade, não nossos bens materiais. O que Jesus pede é que evitemos a preocupação exagerada, a ansiedade, que é prejudicial à saúde física e espiritual. E o mestre ainda mostra que devemos primeiro resolver nossos problemas de hoje, porque amanhã certamente teremos outros, pois estamos em um mundo de provas e expiações. Então Jesus não quer que nós nos tornamos ansiosos
pelos nossos problemas. Porque a ansiedade vai nos trazer problemas físicos. Quantas pessoas até não chegam a se matar por causa de um problema material que tem aqui, por causa de uma dívida muito grande. E ele fazendo isso, o que ele vai conseguir? Aumentar o seu problema. Porque ele vai chegar no plano espiritual, lá no umbral, e vão falar para ele: você se desesperou, você tirou a sua própria vida, você vai ter que responder por isso. O seu problema, no dia seguinte, ia ser resolvido. E a pessoa acaba complicando mais. Aí tem que voltar, vai passar um tempo no umbral, aquela coisa toda que quase todo mundo sabe que vai sofrer se acontecer um suicídio. Então é isso que Jesus não quer, que nós não ficarmos ansiosos com os problemas de amanhã. A conclusão desse trecho é a seguinte: a mensagem de Jesus, de forma alguma, é um incentivo à ociosidade, porque seria uma negação à lei do trabalho, que está no Evangelho, a lei do trabalho. E, consequentemente, a lei do progresso. Então, quem trabalha não progride. Quem não se esforça espiritualmente também não progride. Que está também no Evangelho. Nosso Pai de infinita bondade jamais desampara nenhum de seus filhos. Mas temos que fazer a nossa parte. Como fazemos a nossa parte? Orando, agradecendo, pedindo também, mas agradecendo mais. Então vamos ver agora, rapidinho aqui por causa do horário, o que Emmanuel nos trouxe sobre esse tema. O tema é cuidados, né? Os preguiçosos de todos os tempos nunca perderam o ensejo de interpretar falsamente as afirmativas evangélicas. Então, quando o cara é ocioso, ele vai usar essas afirmativas de Jesus em benefício próprio, né? A recomendação de Jesus referente à inquietude é daquelas que mais se prestaram aos argumentos dos discutidores ociosos. Então, para quem é ocioso, esses trechos do Evangelho, que Jesus disse isso, serve de argumento para eles discutirem com qualquer um. Pois ele vai dizer: está na Bíblia, eu não preciso fazer nada, que Deus vai me... Não está, cidadão, estuda para ver. Depois de reportar-se ao Cristo, aos lírios do campo, não foram poucos os que reconheceram a si mesmo na condição de flores, quando não passam ainda de plantas espinhosas. Então, a pessoa, quando é ocioso, preguiçoso, ele se acha um lírio do campo, que Deus vai ajudar ele. E não, na realidade ele é uma planta espinhosa, ele é um peso. Ele é um peso para um parente que ele mora junto, ele é um peso para a família, é um peso para a sociedade. Então ele não passa de plantas espinhosas. Decididamente, o lírio não fia, nem tece, conforme o ensinamento do Senhor, mas cumpre a vontade improdutiva, né? A terra inculta, dá seu perfume ao vento que passa, enfeita a alegria ou conforta a tristeza, é útil à doença e à saúde. Então o lírio, ele dá seu perfume de graça, ele embeleza, né? Enfeita na alegria ou conforta na tristeza, que nem no caso de um velório. As flores enfeitam um pouco o velório para tirar um pouco da tristeza. É útil na doença, porque quando vamos visitar alguém doente, levar um ramalhete de flor, essa pessoa fica, né, mais contente, torna mais o ambiente mais alegre. O lírio não se revolta quando murcha e perde seu brilho, e o seu brilho próprio, ou quando mãos egoístas o separam do berço em que nasceu.
Então ele continua florido, bonito. Você leva para casa, põe num vaso com água, ele vai continuar bonito. Agora, uma pessoa ociosa faria isso tudo de graça? De jeito nenhum. Quando a pessoa é preguiçosa, você pede, vai para você dar uma mão aqui. Mas quanto você vai me pagar? Já pergunta isso, antes de levantar da cadeira. Né? Então, a pessoa achar que ele é um lírio do campo, sem condição. Porque ele não faria isso de graça como um lírio faz. Aceitaria o homem inerte, o padrão do lírio, em relação à existência na comunidade? Eu já falei, não faria de forma nenhuma. Recomendou Jesus, não guarde a alma qualquer ânsia nociva relativamente à comida, ao vestuário ou às questões acessórias do campo material. Asseverou que o dia constituindo a resultante de leis gerais do universo atenderia a si próprio. Então não nos preocupemos com o que vamos comer ou o que vamos vestir, porque o dia de Deus providenciará através dos nossos trabalhos. Para o discípulo fiel, agasalhar-se, alimentar-se, são verbos de fácil conjugação, e o dia representa oportunidade sublime de colaboração na obra do bem. Então, como eu disse, aquele que tem fé, agradeça de manhã ao acordar. Mas basear-se nessas realidades simples para afirmar que o homem deva marchar sem cuidado consigo, seria desdenhar o esforço do Cristo, convertendo-lhe a plataforma salvadora em campanha de responsabilidade. Então, aquele que acha que Deus vai providenciar tudo é um irresponsável, porque não foi isso que Jesus nos ensinou. O homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou os seus semelhantes de um dia para o outro, atormentando-se em aflições descabidas, mas deve ter cuidado de si, melhorando-se, educando-se e iluminando-se sempre mais. Então nós não devemos querer mudar os outros, devemos nós mudar. Em agradecer, procurarmos nos instruir para podermos evoluir. Realmente a ave canta feliz, mas edifica a própria casa. A ave canta feliz, mas constrói a própria casa. A flor adorna-se tranquila, entretanto, obedece aos desígnios do Eterno. O homem deve viver confiante, sempre atento, todavia, em engrandecer-se na sabedoria e no amor, para com a obra divina da perfeição. Então devemos viver confiante em Deus, com fé em Jesus, e procurarmos sempre estudarmos, ler, procurarmos evoluir para seguirmos os desígnios de Deus com maior tranquilidade, com maior sabedoria. Tá bom, pessoal? Bom, da palestra era isso que eu tinha que falar para vocês. Agora eu vou pedir a todos que fechem os olhos, o pessoal da live põe a aguinha lá para fluidificar. E vamos assim elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus, doarmos um pouco desta energia aqui recebida nesse instante através de nossas vibrações. Vamos agora vibrar muita paz, muito amor ao nosso planeta, a toda a nossa fauna, nossa flora. Vamos vibrar também muita paz, amor, prosperidade a todos os países desse planeta. Vamos vibrar muito carinho a todas as populações desses países, principalmente aqueles que se encontram em guerra, aqueles que sofrem com a fome. Vamos vibrando também muito amor e carinho a todos os irmãos que deixam o nosso planeta nesse instante. E vamos vibrando também muito carinho àqueles que retornam para o nosso planeta com suas missões definidas. Vamos vibrar muita saúde, muita paz,
a todos aqueles irmãos que se encontram nos leitos dos hospitais, aqueles que se encontram nos asilos, aqueles que se encontram nos orfanatos. Vamos vibrando muito carinho a eles e vamos vibrando também muita saúde e energia a todos aqueles que cuidam dessas pessoas que se encontram nos asilos, nos orfanatos, nos hospitais. Vamos vibrando assim muito discernimento a todo aquele irmão que se encontra no cárcere, para que reconheça seus erros. Vamos vibrando muito amor e carinho aquelas pessoas que se encontram em condição de rua. Também vamos vibrando nesse instante muita luz, muito amor a todos os nomes que se encontram na caixinha de vibração desta casa e de outras casas também. Vamos vibrando muito amor, carinho, discernimento a todos aqueles irmãos que se dizem nossos inimigos. E assim vamos vibrando para que todas as religiões do mundo se unam em torno do Evangelho de Jesus. Vamos agora pedindo permissão para que possamos vibrar por nós mesmos, pela nossa saúde física, pela nossa saúde espiritual. Vamos vibrando pelos nossos lares, pelos nossos familiares, por aqueles irmãos que não puderam estar aqui no dia de hoje. E assim, ainda com os pensamentos elevados, vamos envolvendo esses irmãos que estão nos seus lares, com suas águas para fluidificar, para que eles sejam abraçados pelo Mestre Jesus e possam ali esclarecer ao Mestre todos os seus problemas, e que todo mentor espiritual que estiver em cada lar possa assim fluidificar as águas, e que essas águas sirvam de um fortificante para seu corpo físico e para a sua alma. E que os mentores da casa aqui também possam fluidificar todas as águas aqui presentes. E assim, agradecido que estamos, vamos encerrando a nossa palestra, a nossa vibração no dia de hoje. E assim seja. Graças a Deus, graças a Deus.